Olá! Hoje falaremos sobre o gênero teatral. Ao longo da história do teatro, vamos perceber que o teatro possui vários formatos. São os seus gêneros. Existem alguns gêneros teatrais mais importantes: a tragédia, a comédia e o drama. Esses três gêneros vão ser originados na Grécia Antiga. A tragédia grega foi o primeiro gênero teatral que surgiu. Depois dela, surgiu a comédia, a tragicomédia, ambos gêneros menores. Segundo os gregos, os personagens da tragédia não eram pessoas comuns como apareceriam nas comédias. As tragédias eram textos teatrais que apresentavam histórias trágicas e dramáticas derivadas das paixões humanas, as quais envolveriam personagens nobres e heróicas, como deuses, semideuses e heróis mitológicos. Todas elas possuíam uma característica em comum: tensão permanente e o final infeliz e trágico. Exemplo, Édipo Rei. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a tragédia era um gênero maior, capaz de transmitir nas pessoas as sensações vividas pelos personagens. Você conhece a história de Édipo? Ela é uma tragédia de Sófocles. Só para vocês terem uma ideia, o rei Laio recebeu uma profecia que seu filho, quando virasse adulto, mataria o próprio pai e casaria com a mãe. O rei e a rainha, assustados, abandonaram a criança na beira de um abismo para que morresse. Porém, o destino já estava selado. A criança foi levada para um reino distante por um outro rei que o criou como se fosse seu filho. Ao virar adulto, Édipo foi visitar o oráculo, que era uma espécie de feiticeiro. Ele viu o destino de Édipo, então disse que o seu destino era matar o seu pai e casar com a sua mãe. Édipo, acreditando ser os pais que o adotaram, seus pais biológicos, resolveu fugir para um outro reino. No meio do caminho, lutou contra homens que não conhecia e acabou por matar um homem mais velho, que depois veio a saber que era um rei. Era costume na Grécia que quem matasse um rei poderia assumir o seu lugar e, inclusive, casar com a rainha. Édipo aceitou o costume local, casou com a rainha e teve alguns filhos com ela. Depois de algum tempo, o oráculo foi visitar e, ao encontrar Édipo, percebeu que o destino tinha se cumprido. Quando Édipo ficou sabendo que o destino estava posto, ficou horrorizado e furou seus próprios olhos. Trágico, não é mesmo? E você? Acredita em destino? A comédia. A comédia é um dos gêneros teatrais escritos geralmente em versos, que tem início também na Grécia Antiga. Trata-se de um gênero crítico, burlesco e humorado que satirizava diversos aspectos da sociedade, desde os costumes, hábitos, moral, figuras nobres, políticos e outros. Diferente das tragédias, em que os personagens eram nobres e heróis, nas comédias as personagens são pessoas comuns da cidade, muitas vezes estereotipadas e caricaturadas. Na tragédia, os heróis eram deuses ou semideuses. Já na comédia, o herói poderia ser um palhaço, um fingidor, um bobo, entre outros. A comédia é o uso do humor nas artes cênicas. Por mais que seja descontraída, os atores precisam dominar muito o que está acontecendo em cena. Há quem diga que no teatro é mais difícil fazer rir do que chorar, pois para fazer rir é preciso um ritmo especial, um timing. Ao longo do teatro, a comédia era uma sátira política que os atores davam mascarados, depois ela vai refletir os costumes do povo, os diferentes tipos de pessoas e as sociedades em geral. Uma das principais características da comédia é o engano. Frequentemente um personagem está enganando o outro. A comédia é caracterizada pela leveza dos temas, quase sempre com um final feliz, cuja ideia principal é fazer o público rir, seja pelo choque das situações entre os personagens, a crítica dos costumes ou ainda a representação dos defeitos da humanidade. A tragicomédia é um subgênero dramático que vai se caracterizar pela união da tragédia com a comédia. Ele vai pegar os assuntos, os personagens trágicos e misturar com os incidentes, com os desfechos do cômico. As peças que se enquadram nesse subgênero apresentam uma ação trágica com desfecho feliz. Há também outros gêneros de teatro, como os líricos, que são as óperas, os musicais, os épicos, que são as peças de rua, as peças políticas, e os dramáticos, que são as nossas peças tradicionais, com diálogos, tempo e ação.
Atualmente, não se encontram mais tragédias no sentido antigo. Hoje temos os dramas. Os temas agora não são mais sobre o poder do destino, e sim dos problemas sociais. Por exemplo, a pobreza, a violência, a política. É uma forma mais séria de se fazer teatro, mas não chega a ser uma tragédia. Inclusive o drama pode ter alguns elementos cômicos. O drama enfatiza as virtudes e os vícios dos personagens, sejam eles protagonistas ou antagonistas. Os personagens sempre são bons ou maus. O bem e o mal sempre lutam, e depois de muito sofrimento, reviravoltas e lutas, o bem acaba vencendo o mal. Mas aonde foi que eu vi isso? Ora, essa é a receita básica das novelas, dos filmes e, claro, da maioria dos espetáculos teatrais. Todas as histórias contadas no teatro, no cinema, nas novelas, têm elementos dessas três bases dos gêneros teatrais: a tragédia, a comédia e o drama. Vamos propor alguns jogos para que você, com a sua turma, possam ir construindo e envolvendo uma história. Leve um baú para a sala, cheio de objetos, acessórios, brinquedos. Coloque todos os alunos em círculos sentados e peça para que cada um pegue um objeto. Peça para que cada aluno comece a contar uma história que envolva aquele objeto que ele escolheu. Esse aluno irá passar a história para seu colega do lado e ele vai continuar a história envolvendo o seu objeto. E assim até terminar a roda. Lembre eles que os personagens que foram criados pelo primeiro aluno deverão ficar até o final. Você, professor, vai fazendo ajustes na história para que os personagens criados continuem até o fim. O que vai mudar são apenas as ações. Se você, professor, quiser aproveitar essa história criada, poderá ligar o gravador do seu celular e depois transcrever essa história para utilizar mais tarde. Uma segunda sugestão é: os alunos podem representar de forma improvisada a história que criaram na sala. Essa atividade poderá ser feita em grupos de até 6 alunos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.